Comentário inicial criativo. Em cada lance, a história de Caio Henrique revela que mudar de posição pode ser o ponto de virada que transforma uma carreira inteira. Curta o vídeo e siga o canal para acompanhar essa trajetória. Caio Henrique esteve na mira constante da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, mas perdeu recentemente uma convocação por conta de uma lesão na coxa direita, mantendo vivo o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Em um momento de carência na lateral esquerda, ele vinha sendo chamado pelo treinador italiano antes de se acentuar a lesão. Muitos atribuem grande parte do seu sucesso ao técnico Fernando Diniz, que assumiu o Corinthians nesta semana. A trajetória de Caio teve início de forma diferente. Do Santos ele seguiu para concluir a formação no Atlético de Madrid, onde chegou a ter as primeiras oportunidades como profissional. Em entrevista ao Fala Especial de Copa, do canal OL, o lateral esquerdo do Monaco narrou como o atual treinador do Corinthians foi determinante para o seu desempenho. Fiz minha estreia profissional pelo Atlético de Madrid em um jogo de Copa, mas as oportunidades eram escassas. Naquele período, eu integrava a seleção brasileira sub-20 e meus pares da mesma faixa etária já jogavam na Europa ou no Brasil. Pensei que poderia ficar para trás e senti a necessidade de atuar com mais regularidade. O Rogério Micali, que foi meu treinador na seleção sub-20, assumiu o Paraná Clube e me ligou, sugerindo que eu fosse para lá para ter oportunidades. Mesmo com poucas chances no clube espanhol, Caio Henrique viu no Paraná Clube a chance de ganhar minutos em campo. Embora muitos duvidassem da decisão de deixar o gigante europeu por um clube que havia acabado de retornar à Série A, ele acreditava que daria um passo atrás para avançar depois. Passei um ano no Paraná, a equipe subiu e foi rebaixada. Mas, em um clássico contra o Atlético PR, o treinador deles era o Diniz, e eu realizei uma boa atuação. O Atlético de Madrid queria que eu voltasse, mas eu pretendia ficar mais um ano no Brasil. Aí, o Diniz assume o Fluminense. Meu empresário me indicou lá, e o Diniz perguntou: é aquele lourinho do Paraná Clube? Em certo momento, durante as férias na praia, o telefone tocou com um número desconhecido. Era o Diniz chamando para o Fluminense, e eu aceitei. Ao seguir a proposta de Fernando Diniz para o Flu, o jovem de apenas 21 anos não chegou já como titular, mas encontrou uma oportunidade inusitada que acabou mudando o rumo de sua carreira. Ele era meio-campo, entre volante e meia, e começou o campeonato carioca no banco, entrando nos jogos e treinando com empenho. O Diniz admitiu que estava difícil abrir espaço para Caio, com Bruno Silva e Ayrton atuando como titulares experientes. Em um jogo da Sul-Americana, no Maracanã, contra o Antofagasta, do Chile, os dois laterais esquerdos estavam fora, um suspenso e o outro doente. O Diniz perguntou se ele poderia quebrar o galho na lateral esquerda. O jogador lembrou que, no Atlético de Madrid, já tinha treinado naquela posição quando faltava alguém. Aceitou. O empate no Maracanã foi momentâneo, mas Caio Henrique foi eleito melhor em campo, com uma atuação que surpreendeu até a ele mesmo. A partir dali, ficou claro que ele passaria a atuar na lateral esquerda. Após essa mudança de posição, Caio Henrique tornou-se titular absoluto no Fluminense. No fim de 2019, entretanto, o Atlético de Madrid pediu uma soma em dinheiro para que ele permanecesse no Flu, o que o clube carioca não pôde pagar. Em seguida, houve um novo empréstimo, desta vez para o Grêmio, que foi interrompido pela pandemia. Ao retornar ao clube espanhol, Caio Henrique acabou sendo contratado pelo Monaco em agosto de 2020, onde permanece há quase 6 anos. A primeira vez na amarelinha também com Diniz, antes convocado pelas seleções de base como meio-campo. Caio Henrique manteve a posição de lateral esquerdo e integrou o ciclo olímpico de 2020, ficando fora das Olimpíadas. Ao amadurecer, as chances na seleção principal não surgiram imediatamente, mas, após o ciclo da Copa do Mundo de 2022, um velho conhecido assumiu o comando da amarelinha e o convidou pela primeira vez. O Diniz foi o cara que também me deu a primeira oportunidade na seleção principal. É literalmente o treinador que mudou minha carreira. Só tem coisas boas a dizer dele. A primeira